Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Livro de Números, capítulo 14. A rebelião do povo. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor Jeová nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor Jeová se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor Jeová, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor Jeová apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Moisés intercede pelo povo, e disse o Senhor Jeová a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Eu farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor Jeová: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor Jeová, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor Jeová, lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor Jeová não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência,
que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor Jeová a Moisés: conforme a tua palavra lhe perdoarei, porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. O castigo pela rebelião. Depois falou o Senhor Jeová a Moisés e Arão, dizendo: até quando suportarei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor Jeová, falei, assim a farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar o povo, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra,
morreram de praga perante o Senhor Jeová. Repetindo: e os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor Jeová. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se entristeceu muito. E levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor Jeová tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que transgredis o mandado do Senhor Jeová? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor Jeová não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviaste do Senhor Jeová, o Senhor Jeová não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor Jeová e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. A repetição de diversas leis. Capítulo 15. Depois falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor Jeová fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazerdes ao Senhor Jeová um cheiro suave de ovelhas ou gado, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor Jeová por oferta de manjares, trará 1/10 de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite, e de vinho para libação prepararás a 4ª parte de um hin para holocausto ou para sacrifício para cada cordeiro, e para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite, e de vinho para libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor Jeová em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor Jeová, com o novilho apresentarás uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha misturada com a metade de um hin de azeite, e de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor Jeová. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros, ou cabritos, segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor Jeová. Quando também peregrinar convosco
algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e eles apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor Jeová, como vós fizerdes, assim fará Ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor Jeová. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra em que vos hei de introduzir, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor Jeová oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da ira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor Jeová oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor Jeová falou a Moisés, tudo quanto o Senhor Jeová vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor Jeová ordenou, e dali em diante, nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância, e forem cobertos aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá o novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor Jeová, com a sua oferta de manjares e libação, conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, ele será perdoado, porquanto fui por ignorância. Porque trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor Jeová, e a sua expiação do pecado perante o Senhor Jeová, por causa da sua ignorância. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. O sacerdote fará expiação pela alma que pecou, quando pecar por ignorância, perante o Senhor Jeová, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel, e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que pecar por ignorância. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor Jeová. Tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor Jeová e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação.
e o puseram preso, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor Jeová a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor Jeová e os cumprais. Não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais fornicando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. Santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Capítulo 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor Jeová está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor Jeová? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor Jeová fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor Jeová, e será que o homem a quem o Senhor Jeová escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e toda a tua congregação estais contra o Senhor Jeová. E Arão, quem é ele, que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares neste deserto?
senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxe a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor Jeová: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento, repetindo, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu, eles e Arão amanhã, e tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor Jeová, 250 incensários, também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, neles puseram fogo e deitaram o incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor Jeová apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor Jeová a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi até a Datã e a Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor Jeová me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procederam. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como são visitados todos os homens, então o Senhor Jeová não me enviou. Mas se o Senhor Jeová criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor Jeová. E aconteceu que, acabando Moisés de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu. Assim pereceram do meio da congregação, e todo Israel que estava ao redor deles fugiu dos gritos deles, porque diziam:
para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor Jeová e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que toma os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor Jeová, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor Jeová, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor Jeová lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor Jeová. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor Jeová apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor Jeová. Já começou a praga. E tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, mas eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. A vara de Arão floresce. Capítulo 17. Então falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá.
Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor Jeová na tenda do testemunho. Aconteceu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotava renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor Jeová a todos os filhos de Israel, e eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor Jeová disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor Jeová, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor Jeová morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém. Senhor Jesus.